Só porque a gente está aqui, eles queriam que a gente entrasse pela porta da frente, mas é pela porta dos fundos aqui, ó. Aqui é o escritório da presidência da Câmara. Presidente, obrigada por receber a gente. Para explicar para quem está assistindo a gente na Globo News, a gente está na residência oficial da Câmara. O senhor acha que o Congresso deixou de legislar? Presidente, eu queria falar um pouco sobre a trajetória do senhor, porque o senhor do Rio de Janeiro cresceu lá, acabou não se formando, não é isso? Isso. Porque foi trabalhar no mercado financeiro. Isso. Teve ali algum tipo de arrependimento por não ter se formado? Olha, às vezes tem, sempre, né? Mas a gente foi suprindo isso com muitos estudos, aproveitando a oportunidade do mandato, estudando muito, conversando com muita gente, muitos quadros, lendo muito, né? Lendo tudo que a gente podia da área técnica, na área que a gente gosta, na área de finanças. Eu acho que de alguma forma se conseguiu suprir, mas o ideal é que eu não tivesse ido tão cedo trabalhar no mercado financeiro e também não tivesse tido o problema de ter que ficar um ano no exílio, né? Em 95, quando meu pai era prefeito, ele começou a tirar os camelôs das calçadas e aquela época tinha muito ponto do tráfico de drogas no comércio ambulante, porque o comércio ambulante só do centro da cidade tinha mais de 60 mil ambulantes. E a gente começou a receber muita ameaça de morte. Eu trabalhava num banco de investimentos e eles entenderam que era melhor eu ficar um ano fora. Isso também gerou uma ruptura, né, nos meus estudos. E quando eu voltei, eu já estava numa posição boa no banco, mas logo depois eu fui trabalhar na prefeitura com o prefeito Conde, como secretário. Mas que o pai do senhor não queria, né? Que o senhor entrasse na política, né? Meu pai não. Meu pai queria que eu ficasse no mercado financeiro trabalhando. Vem cá, o Brizola é um dos ídolos políticos do senhor? Total. É? Eu conheci o Brizola desde criança, né? Fui tendo a oportunidade de muitas reuniões na casa dele com meu pai, aquelas reuniões intermináveis do PDT na casa do Brizola. Eu ficava pequeno, ficava ali do lado numa mesa com a dona Neuza. Eu lembro que ela me servia sempre um sanduíche e eu acabei ficando muito próximo ao Brizola, entendeu? Em 89 acompanhei a eleição, aquela ida ou não para o segundo turno, e eu tinha uma relação muito boa e uma admiração muito grande pelo Brizola. O senhor falou da época de filho de prefeito, e eu fiquei lembrando também que o senhor teve uma vida muito agitada, saindo bastante lá no Rio de Janeiro, né? O senhor bebe, gosta de beber, mas nunca usou drogas? Não, zero. Zero, nem cigarro, nada? Nem cigarro. E como o senhor lida com... Tentei fumar charuto, quando virou moda esse negócio de charuto. Até porque o sogro do senhor adora. Meus amigos todos fumam charuto agora. Mas passei mal a única vez que eu tentei, então não desisti do charuto. Mas gosta de beber? Bebida bebo, normal, como qualquer um. Como qualquer um. O senhor falou da timidez do senhor, fiquei pensando como foi... Eu queria que o senhor falasse um pouco como uma pessoa tão tímida conseguiu essa expressão nacional, agora já mudando para a política. O senhor saiu lá de filho de prefeito, veio aqui ser deputado federal. O senhor já disse algumas vezes que o senhor nunca imaginou que pudesse chegar a presidente da Câmara. O que o senhor fez na avaliação do senhor que levou o senhor a sentar naquela cadeira? Olha, André, compreendi o cenário e projetei o futuro e acertei. A eleição é estratégia. Eu olhei o cenário, como é que ele estava montado, eu vi que não seria ninguém no campo do Eduardo Cunha, né, que havia um espaço para alguém que tivesse uma relação de melhor diálogo com todo mundo. Como no segundo governo Dilma, quando eu vi que o Brasil caminhava para explodir as contas públicas, comecei a ajudar a agenda do Joaquim Levy, que era ministro da Fazenda da Dilma, eu me aproximei do PT, porque eles passaram a ter em mim uma pessoa de confiança no diálogo dos temas de interesse do Brasil, não aquela política de vamos votar contra porque eu sou oposição. Até foi muito criticado à época dentro do partido, você foi presidente do DEM, como é que vota contra? Então, acabou que eu consegui construir e quando eu vi que havia uma necessidade de alguém que fosse, né, próximo à base do presidente Michel, mas não fosse um antagonista da oposição. E eu entendia que meu nome era um nome que poderia cumprir esse papel. E por coincidência, logo depois
começou a crise do Eduardo, começaram a ver que o Eduardo podia cair, eu fui procurado pelo Orlando Silva, fui procurado pelo Vicente Cândido, fui procurado pelo Carlos Sampaio. Os três dizendo, você é o melhor nome que você transita entre todos nós. Eu falei, tá bom, vou construir. E acabei conseguindo construir com o PSB, com o PPS, com o PSDB, com o próprio DEM, um primeiro bloco, e no segundo turno atraímos aqueles que não queriam o Eduardo Cunha. Qual que é a principal característica que define o presidente na avaliação da senhora? Ele é uma pessoa que soube dialogar com todos os lados, que não teve radicalismo, que soube construir pontes, né, acordos, para facilitar o andamento dos projetos na casa. Ele não assumiu uma posição dele. Mesmo quando ele tinha uma opinião formada, ele trabalhava para ter um consenso, para ter um acordo. Eu acho que isso foi um fator decisivo da eleição do Rodrigo. Você vai embora mesmo? Vou daqui a pouco. Não, você vai querer. Eu fiz um elogio para você aqui. Claro. Nós vamos, então, ele está fugindo, eu acho, deputada. Já entrevistamos o presidente do Senado, a presidente do Podemos, o ministro Aguinaldo Ribeiro, e falta o presidente da Câmara. Entrevistamos todos eles. Sobre o senhor. Sobre o senhor. Você está frito. Eu já estou pautada. Eu que dou trabalho para Porque ele. não sei se tem amigo aqui em Brasília, por isso que tem amigo, não sei não. Tá, às vezes tem. Vou falar com o Renato um minuto. Eu tava falando sobre reforma política, viu, Ron? Ele já bota a mão na cabeça quando fala de reforma. Porque eu tumultuo a vida dele, né, presidente? Obrigada. Tchau, presidente. Jornalista é sempre por último. Vocês já repararam? Jornalista sempre é por último. A gente marcou. E ganhei a eleição para a presidência da Câmara, né, contra eles, contra o grupo do... O senhor foi o anti-Cunha? Acabei sendo o anti-Cunha naquela eleição, né? E no processo da presidência, né, o que eu combinei com os articulados, com os políticos mais próximos dele, que eu precisava de uma data para pautar a denúncia dele, que eu não podia engavetar, né? E nós combinamos, eu e uma pessoa ligada a ele, a data de 12 de setembro, que era uma data um pouco distante do momento que eu ganhei a eleição, mas não misturava o julgamento dele com o processo de impeachment. Nós tínhamos duas crises, né? Uma na Câmara e a do Senado que estava com impeachment. Então eu falei, não, vou fazer depois do impeachment. O impeachment foi no início de setembro, a gente fez no final. E no final eles queriam que eu adiasse mais uma vez. Eu falei, olha, eu fui à mídia, anunciei uma data, expliquei a data, todos concordaram, inclusive tem um jornal importante que fez o editorial concordando com a minha tese. Agora, como é que eu faço para recuar da palavra que eu dei ao Brasil, não é? Então, eu falei, vou julgar. Presidente, quando o senhor veio morar aqui, muita gente já morou aqui, né? O senhor fez uma purificação, um trabalho espiritual, porque a casa é muito grande, né? Como é que foi? Vocês chamaram... Ela não é tão grande, não. Vocês chamaram... Ela tem uma sala que, na verdade, é um escritório, né? Eu uso isso aqui, eu recebo muitos deputados aqui, né? Então... Recebe muita gente, a energia circula muito aqui, né? A gente recebe muita gente, de todos os partidos, da sociedade. Então, mas quando eu vim morar, é claro que, né, a Patrícia... que é a esposa do presidente da Câmara. Minha esposa é muito católica, como eu também sou, mas ela é bem praticante, semanalmente. E ela trouxe um padre amigo dela, uma pessoa que a gente gosta muito, e ele fez uma bênção para a gente, né? Não contra os outros, né? Mas a nosso favor, né? Certamente, né? Dar uma limpada. Não, ela falou, não é de dar limpada, mas a nosso favor, a favor que um projeto tão importante, no momento de crise que a gente já vivia, né, em que eu na outra presidência eu era o primeiro da linha sucessória, então, de repente, do nada, sem perspectiva, inclusive, de ser reeleito em 2018, de repente se vira presidente da Câmara nesse momento tão difícil. Então, acho que um padre que a gente acredita, né, que nos traz tranquilidade espiritual, religiosa, é importante também. Presidência da República é destino? É destino, né? Não é uma coisa... Eu me coloquei no início do ano e eu vi que não é uma coisa... Não é para qualquer um, não é para qualquer momento, né? Tem que deixar acontecer, tem que construir, né, os seus projetos, tem que passar bem pelos projetos que a gente construiu e tem que estar no momento certo, né? De fato, depois que eu comecei a participar do processo de 2018, eu vi que foi um erro, um erro primário eu ter me colocado. Em que momento? Me colocado como pré-candidato a presidente em março. Por quê? Porque se era um momento de renovação,
não era o presidente da Câmara que seria presidente da República. Isso depois eu fui construindo. Seria a continuação da política. É isso. Se havia um momento de renovação, né, eu, naquele momento... Mas o senhor tinha interesse mesmo? Tinha vontade ali? Tinha. Eu achava que tinha um espaço, como teve, para alguém fora do eixo PSDB e PT. Eu achava que tinha esse espaço. Eu não achava ninguém com grande musculatura para ocupar esse espaço. Eu via só o Ciro Gomes num campo e via o campo da direita vazio, né? E acabou que prevaleceu uma tese que não foi a tese que a gente acreditava. A gente acreditava que o centro-direita iria vencer as eleições. E quem venceu as eleições foi a direita, né? Foi um ambiente mais da extrema-direita. O que é muito curioso, porque o senhor, a gente falou um pouco de Eduardo Cunha, do grupo político do pai do senhor, e a família Bolsonaro também é do Rio de Janeiro. Passou batido ali a possibilidade de poder da família Bolsonaro para um político experiente como o senhor? A gente falou um pouco de Eduardo Cunha, do grupo político do pai do senhor, e a família Bolsonaro também é do Rio de Janeiro. Passou batido ali a possibilidade de poder da família Bolsonaro para um político experiente como o senhor? Não é que passou. Subestimou? Isso que eu quero saber. Não é que ninguém subestimou, é porque as pesquisas, elas, até a facada, elas mostravam um quadro de muita dificuldade para o Bolsonaro. Né? Mostravam diferente do que a gente achava antes, que ele tinha muita chance de ir ao segundo turno, mas a imagem positiva dele antes da facada limitava o voto dele a 25%. E a rejeição dele vinha crescendo, já tinha batido 47%. Era a mais alta das rejeições de todos os pré-candidatos. Então, se você olhar as pesquisas antes da facada, ninguém ia dizer que o Bolsonaro ia terminar com 46%. Então, teve uma mudança. Claro que ele fez uma campanha, estava fazendo uma campanha corajosa, mais à direita, falando temas que muitos políticos não têm coragem de falar e que a sociedade quer ouvir. Então, ele iria para o segundo turno, diferente do que a gente imaginou. Mas o quadro do segundo turno não seria tão favorável a ele, no meu ponto de vista, né, sem o episódio da facada. O senhor acha, acompanhando de perto, como o senhor está, esse começo do governo Bolsonaro, tem um quê de amadorismo nessas crises porque ele rejeitou a política? Não, eu acho que não é nem porque rejeitou a política, porque ele não rejeitou a política. Ele nomeou o Onyx, nomeou o Mandetta. Mas com o Onyx o senhor tem problemas com o ministro? Não tenho problema nenhum. Meus problemas eram problemas de uma votação, que ele ficou com problema comigo, e hoje, graças a Deus, não tem problema nenhum, porque eu não vou transformar um problema que possa ter ocorrido no passado, transformar isso numa briga permanente e colocar em risco a possibilidade da gente conseguir construir a aprovação das reformas. Mas o Onyx é deputado, a Tereza, deputada, o Mandetta foi deputado. Estou falando mais do Palácio, né, presidente? Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte... Essa crise, por exemplo, do filho do presidente, qual é o papel dos filhos do presidente no governo, na avaliação do senhor? Mas ele não está rejeitando a política, ele está escolhendo na política o que ele acha melhor, não os partidos. Eu acho que ele está certo. A relação com os filhos é uma questão que ele vai ter que organizar melhor, eu não tenho dúvida disso. Eu queria perguntar sobre, o senhor está falando sobre a pauta da Câmara, sobre reforma da Previdência, né? Eu queria falar com o senhor se, existe alguma possibilidade, porque a impressão que eu tenho conversando ali com fontes no governo é de que eles têm um relógio diferente da dos parlamentares. A dos parlamentares é mais baseado ali na realidade do dia a dia, nas dificuldades dos acordos, das articulações. Alguns dizem que até agosto estará aprovado nas duas casas. O senhor acha que isso é possível? É possível. Se o governo organizar a sua relação com o Legislativo, é possível. O governo precisa ter voto. Né? Eu digo sempre ao Paulo Guedes, que é meu amigo, que conhece menos política do que eu conheço, falei, Paulo, o presidente da Câmara, ele não é o dono da Câmara, né? Ele não manda nos votos. Né? O governo vai ter que, primeiro, acertar na comunicação. As pessoas sempre me perguntam, qual é o maior problema da Previdência? É o texto ou é a comunicação? É a comunicação. Não a comunicação a favor, mas a comunicação contra. Você vê, eu fiz aquela entrevista com vocês, falei que as pessoas trabalhavam hoje até 80 anos. Não fiz nenhuma proposta de ninguém se aposentar com 80 anos. E aí eles fazem uma viralização como se eu estivesse propondo uma idade mínima de 80 anos. Quer dizer, má fé. E essa má fé aconteceu na reforma do Temer, aconteceu na reforma do Lula, aconteceu na reforma do presidente Fernando Henrique. Muitos servidores querem tratar, em tese, do falso
né, da falsa perda de direito dos trabalhadores mais pobres. Os trabalhadores mais pobres já pagam a conta da Previdência há muitos anos. Porque como eles não cumprem 15 anos de contribuição, eles se aposentam mais velhos, com 64, 65 anos. Entendeu? Enquanto muitos dos serviços públicos se aposentam muito jovens. E o que está se pedindo? Trabalhar mais um pouquinho. Então, a Previdência, eu espero que a campanha, principalmente nas redes sociais, seja muito competente. Porque ninguém vai para o debate para defender os seus direitos acima da média de uma aposentadoria. E essas pessoas vão para o debate para desqualificar a proposta e contaminar a proposta dizendo que o aposentado rural vai perder, que o trabalhador que ganha o salário mínimo vai perder, que está mexendo no BPC de forma errada, está mexendo... Então, o grande desafio da reforma é esse. Passado esse primeiro momento de apresentação da proposta, a tramitação dela, aí o governo tem que começar a organizar o seu diálogo com os partidos, quantos votos tem em cada partido, onde é que está o problema, por que tem problema. Paulo Guedes começar a ir nas bancadas, discutir a reforma, explicar. Eu acho que com isso resolve a maior parte dos problemas. O senhor acha que aprova esse ano a reforma? Se não aprovar esse ano, não aprova porque não tem voto. E não aprova depois? Não aprova porque se não tiver voto esse ano, como é que repactua isso por um ano eleitoral? Que é ano de eleição municipal. Eleição municipal. O senhor falou da pauta do Bolsonaro durante a campanha, que ele falou muito que a sociedade queria ouvir, e o Supremo agora está debruçado sobre algumas pautas de costumes, né? Por exemplo, a criminalização da homofobia. O senhor acha que o Congresso deixou de legislar? Alguns parlamentares criticam muito o que eles chamam de ativismo judicial, mas não é uma falha do Congresso isso? Não, o Congresso legislou. Nós aprovamos a criminalização da homofobia na Câmara e o Senado rejeitou. O Congresso legislou, entendeu? Acho que, eu não sei como o Supremo vai legislar sobre esse tema. Enfim, o que eu converso com alguns ministros, eles concordam com isso, mas eu falei, mas tem o risco de passar, e se passar vai criar uma crise, né? Não apenas com o parlamento, mas aí com parte importante da sociedade que está mobilizada, os evangélicos e os católicos. Aí me disseram também que tem outras pautas de costumes pautadas um pouco mais para frente. O senhor não vai pautar, né, costumes? Não, eu acho que se a gente entrar nesse debate agora, eu acho interessante que a sinalização clara é vamos concentrar na economia, vamos concentrar na questão do crime organizado, do tráfico de drogas e armas. E aí tem essa pauta no Supremo que acaba tratando de costumes e o que ela acaba fazendo? Me obrigando de alguma forma ou me pressionando para que a Câmara também trate da pauta de costumes, atrapalhando a tramitação da reforma da Previdência. Ou de outras reformas, reforma administrativa, reforma tributária. Então eu acho que, sim, primeiro, assim, não sei como o Supremo vai legislar sobre algo que foi rejeitado no Senado. A Câmara aprovou uma votação em 2006, simbólica, teve muitas críticas, né, à época de partidos com deputados ligados às igrejas, e depois o Senado derrubou. Então a gente legislou. Não aprovar é legislar, e não legislar é legislar. É decidir não mexer. Então não é porque o Legislativo não está legislando, mudando um tema, que o Supremo deva mexer nesse tema. O Supremo não tem esse papel. Vocês darem uma resposta ao combate à corrupção nesse pacote do ministro Moro, não está na hora disso? Não tem problema nenhum. Vamos tratar do tema. Anistia a criminalização do Caixa 2? Isso já foi aprovado nas 10 medidas. Isso é para chamar a atenção da imprensa. Isso já foi aprovado uma vez, será aprovado de novo. Né? O crime, a corrupção, ela tem uma legislação hoje que já colocou muitos da política na cadeia, muitos respondendo. Então, eu não vejo problema na tramitação das investigações. O que eu estou vendo hoje é que se avançou muito, de forma muito competente nessa área, e o crime organizado, as investigações ficaram para trás. Então, aconteceu que os homicídios no Brasil estão crescendo, a entrada de drogas e armas no Brasil está crescendo, a gente tem que ter um alvo também aqui, uma prioridade nesse tema. Esse aqui, criminalização do Caixa 2, se tiver junto, vai passar. Não tem problema nenhum. Qual que é o ponto de resistência desse pacote no combate à corrupção, na avaliação do senhor? Não tem problema, é porque corrupção não tem nada a ver com tráfico de drogas e tráfico de armas. Um não tem link com o outro. Mas segunda instância, por exemplo, o senhor acha que não passa? Segunda instância, não sei se passa ou se não passa. Eu sei que tem um julgamento marcado para o Supremo. Se o Supremo precisou marcar um novo julgamento, nem o Supremo ainda decidiu se é constitucional ou não a segunda instância. Não decidiu, não consolidou. Então, se o Supremo vai decidir em abril, né, sem dúvida nenhuma, a questão da segunda instância, ela só pode ser votada depois que o Supremo decidir em abril se é constitucional ou não a prisão em segunda instância. É uma questão legal, a questão do respeito às leis no Brasil. O senhor é
fanático pelo Botafogo, mas também Botafogo virou o codinome do senhor na lista da Odebrecht. O senhor já foi hostilizado por isso na rua? Como é que o senhor reagiu a isso? Não, eu tenho muita clareza que não tem nada. São denúncias vazias, sem provas, sem consistência. As filhas do senhor que são mais velhas não, ligaram para perguntar? E aí, o que é isso? Logo, só no primeiro momento eu expliquei, acho que todo mundo compreendeu, não há nada de concreto nas denúncias. Agora é da democracia, o agente público tem que estar preparado, se for citado, para ser pré-investigado, como eu fui pré-investigado, eu não vejo nenhum problema nisso. O presidente do Senado, quando a gente chegou aqui, disse que o senhor é mão de vaca para servir coisa para comer. Como é que pode, com uma mesa dessa aqui, o que o senhor serve para comer? Como é que é mão de vaca? Que o senhor não libera. Davi? Falou que não libera. Perguntei como é que era o café da manhã Pô, aqui. mas ele comeu 3 ovos hoje, pô. Ele disse que o senhor serve quase nada aqui. Não, mas pô, meu estoque de ovos acabou desde que ele virou presidente do Senado, que ele vem aqui toda semana e come 3, 4 ovos por café. E ele é vizinho aqui. Vai ser, ainda não se mudou. Ainda não se mudou? Não. Está esperando para mudar? Acho que está fazendo a mudança. Presidente, obrigada, tá? Por Nada. receber a gente aqui na casa do senhor, aqui no programa na Globo News.